A ordem internacional atual, essa mesma que a gente vê todos os dias nos noticiários, com as suas grandes instituições, regras de comércio, fóruns diplomáticos, ela é realmente universal e neutra? Hum, essa é a grande questão. Pois é. Ou será que ela carrega heranças históricas muito profundas que moldam de forma meio silenciosa, sabe? Quem dita as regras do jogo e quem apenas obedece? Para quem nos acompanha aqui no canal Relações Internacionais em Minutos, essa é uma reflexão estrutural fundamental. Com certeza, é a base de tudo. Afinal, por que debates sobre o chamado Sul Global, conceitos de colonialidade e essas discussões intensas sobre desigualdade histórica ganharam tanta atração geopolítica, especialmente nestas primeiras décadas do século XXI? Será que as antigas estruturas do colonialismo do passado ainda são capazes de moldar a política de Estado hoje? Acordos comerciais bilionários, a diplomacia de alto nível? E moldam, né? Moldam muito mais do que a gente costuma admitir nas análises mais, digamos, mais superficiais. Exato. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada do nosso canal. E antes da gente iniciar a nossa discussão técnica de hoje, fica aqui aquele nosso pedido de sempre. Curtam o vídeo, compartilhem com aquele amigo ou amiga que gosta de geopolítica, que gosta de entender o verdadeiro xadrez global e ajudem a divulgar e crescer o canal. É isso aí, o apoio da nossa audiência é a base que nos permite continuar trazendo essas análises mais densas, sem filtros, direto para cá. Perfeito. Inclusive, eu quero deixar uma pergunta para movimentar os comentários desde já. Tá, a ordem internacional de hoje é ditada puramente por força econômica e militar bruta, ou as narrativas históricas ainda ditam as regras e definem quem tem poder de fato? Deixem a opinião nos comentários que a gente sempre faz questão de ler tudo. O interessante dessa pergunta, e eu gosto muito dessa provocação inicial, é que ela nos leva direto para o centro da diplomacia contemporânea. O foco do nosso mergulho de hoje é explorar as teorias pós-coloniais nas relações internacionais, mas sempre com o pé no chão, né? Exatamente, com uma aplicação muito prática voltada para o século XXI. Trata-se de uma abordagem teórica que retira o foco exclusivo das armas e do dinheiro e coloca a história, a identidade e a cultura no centro da análise diplomática. E o nosso objetivo aqui, para quem já conhece a nossa linha de trabalho, não é fazer nenhum tipo de julgamento moral, militância, proselitismo, nada disso. A gente deixa isso para outros canais. A nossa pegada aqui é outra. Vamos adotar uma postura estritamente analítica e fria. A ideia é entender como o sistema internacional contemporâneo une a técnica diplomática, a teoria de relações internacionais e as heranças do passado. A gente precisa observar essas teorias de forma objetiva, como uma lente de análise estratégica mesmo. Sabe? Para compreender como as narrativas são instrumentalizadas. São usadas como armas, na verdade. Armas puras, usadas como verdadeiras ferramentas de poder dentro da realpolitik. Então, vamos desempacotar isso. Se a gente olhar para o mapa mundi hoje, a impressão que dá é que a página já foi virada, né? A gente vê dezenas de países na África, Ásia, América Latina, que antes eram colônias e que agora são estados soberanos reconhecidos. Eles têm assentos na Assembleia Geral da ONU, eles possuem as suas próprias forças armadas. Emitem passaportes. Isso, emitem passaportes, desenharam suas constituições. No papel, a impressão é que o colonialismo acabou e está todo mundo em pé de igualdade. Mas a premissa dessa linha de estudo nas RIs nos diz que a leitura puramente jurídica da coisa, tipo o que está no papel, não reflete a realidade do poder, certo? Qual é a base teórica desse argumento? Olha, a base é que a independência formal é só a ponta do iceberg. E muitas vezes uma ponta bastante ilusória. A premissa fundamental dessas teorias é a de que a conquista de um hino nacional, uma bandeira bonita e um assento ali nas Nações Unidas não apaga magicamente as hierarquias políticas, econômicas e principalmente as culturais. Hierarquias que foram engenhosamente construídas ao longo de, 4, 5 séculos. Não dá para apagar 5 séculos com uma assinatura num tratado. É impensável. O que acontece na prática é que o Estado recém-independente ele entra num sistema internacional cujas regras do jogo já estavam escritas há muito tempo.
O direito internacional, as práticas de comércio global, a questão das patentes, as exigências financeiras, tudo isso foi criado pelas antigas metrópoles para beneficiar a si mesmas e manter o status quo. Manter o controle, mas de um jeito mais sofisticado. Exato. A subordinação de um país mais fraco deixa de ser oficial. Você não precisa mais de um exército de ocupação territorial na capital do país. A subordinação passa a ser estrutural e discursiva. O controle se dá pelos termos de um empréstimo do FMI, por exemplo. Aquelas condicionalidades pesadíssimas. Condicionalidades que ditam a política interna do país, ou então pelas exigências de padrões regulatórios que a antiga colônia simplesmente não tem como cumprir sem depender de tecnologia externa. Eles desenham a pista de corrida de um jeito que só eles têm o carro capaz de competir. O que nos leva a perguntar quem são as mentes que estruturaram essa visão. Porque se o mapa diz que um país é livre, mas a estrutura financeira e diplomática diz que ele ainda é superdependente, deve haver uma base acadêmica pesada analisando isso nas reis. Quem são os formuladores dessa lente de análise? E como eles traduzem essa continuidade da hierarquia? Essa área de estudo ganhou um corpo muito robusto graças a pensadores que trouxeram uma dimensão que o estudo clássico de poder, tipo realismo mais duro, costumava ignorar. Eles trouxeram o peso brutal da linguagem, da narrativa e da representação. Nomes como Gayatri Spivak, Homi Bhabha e Edward Said são os grandes pilares aqui. Eu estava lendo sobre a Spivak no material que a gente separou para hoje e é fascinante. Ela é brilhante nesse ponto. A Gayatri Spivak, por exemplo, ela foca na figura do subalterno e faz uma pergunta muito incômoda para o sistema internacional. Ela pergunta, quem realmente tem voz? Se a gente pegar a prática diplomática atual, pensa nas grandes cúpulas climáticas, as COPs. Nossa, as COPs são um exemplo perfeito disso. São, né? Quando o mundo se reúne para decidir o futuro das matrizes energéticas globais, os países em desenvolvimento estão realmente sentando à mesa como atores racionais e iguais, ou eles são tratados apenas como objetos da política de mitigação que foi desenhada lá no Ocidente? Fica parecendo que as decisões são tomadas no eixo central, sei lá, em Paris, Berlim ou Washington, e só são repassadas como exigências para a periferia assinar embaixo. Exatamente essa dinâmica que a Spivak denuncia. O subalterno não fala, ele é falado. Ele é o tema da reunião, mas não é o dono da pauta. Entendi. E sobre o Homi Bhabha? Pelo que eu pesquisei nas nossas fontes, ele entra numa questão quase psicológica da diplomacia, falando de conceitos como hibridismo e mimetismo. Vê se a minha analogia faz sentido aqui para quem está em casa tentar visualizar. O mimetismo, na prática das relações internacionais, seria como um indivíduo que tenta entrar num clube de campo super exclusivo e elitista, onde ele nunca foi bem-vindo. Boa analogia. Pois é, aí para não ser expulso, ele passa a se vestir exatamente como os fundadores do clube, ele tenta imitar o sotaque deles, joga os mesmos jogos de elite, adota os mesmos preconceitos, tudo isso só para ser aceito na roda. É isso que as elites de países em desenvolvimento fazem no cenário global. Olha, a analogia do clube de campo ilustra a mecânica perfeitamente. É isso mesmo. O mimetismo diplomático e institucional é exatamente essa tentativa desesperada de copiar os valores, as instituições jurídicas, até o jargão das antigas metrópoles para ganhar um verniz de legitimidade. Para parecer que pertence à mesa dos adultos, digamos assim. A gente vê direto governos de países periféricos adotando modelos econômicos ou pacotes de reformas que, sinceramente, não fazem o menor sentido para a realidade demográfica ou industrial deles, mas eles adotam apenas porque esses modelos são endossados por centros financeiros globais. A elite local atua como uma correia de transmissão dos interesses de fora. E o resultado disso costuma ser desastroso internamente, né? Quase sempre. O que o Bhabha nos mostra é que, ao fazer isso, o país perpetua sua própria dependência cultural e política, porque ele está sempre jogando um jogo onde as regras foram feitas para que ele perca ou, no máximo, seja um participante de segunda classe. A identidade que o Estado assume dita um nível de soberania prática que ele consegue de fato exercer. É incrível. E isso nos joga direto para a obra que talvez seja o grande motor dessa nossa análise de hoje.
Eu estou falando de orientalismo, do Edward Said. É um conceito tão poderoso que transbordou da teoria pura acadêmica e passou a explicar a forma como formuladores de políticas externas, agências de inteligência, o próprio Pentágono enxergam o mapa. Como o Said estrutura a ideia de que o Oriente foi, de certa forma, uma invenção muito conveniente. O orientalismo, que foi publicado lá no final dos anos 70, muda completamente a forma como a gente lê o discurso político. O grande argumento do Edward Said é que o Oriente nunca foi apenas uma localização geográfica no mapa. O Oriente Médio, a Ásia, não são apenas lugares físicos. Eram ideias. Isso, foram construções conceituais moldadas ativamente pelo Ocidente. O Said ele mergulhou em séculos de literatura europeia, relatórios diplomáticos britânicos e franceses, peças de teatro, diários de exploradores, e ele descobriu um padrão muito claro. O Ocidente fabricou uma narrativa sistemática e muito coesa, onde o Oriente era sempre retratado de forma caricata. Sempre com aqueles estereótipos bem marcados? Exatamente. Ora como irracional, violento, perigoso, ora como aquele ser exótico, místico, preguiçoso e invariavelmente incapaz de gerir o seu próprio destino. O Oriente foi construído conceitualmente como o exato oposto do Ocidente. Como um espelho invertido para justificar a dominação. Perfeito. Se o europeu era racional, científico, ordeiro e capaz de governar, o oriental precisava ser irracional e caótico para que o europeu pudesse se sentir superior. E, claro, para justificar o seu domínio, a sua missão civilizatória sobre aquelas terras. E o mais chocante para quem gosta de estudar a estratégia pura, como a gente faz aqui, é que isso passa muito longe de ser um mero problema de literatura antiga. Essa narrativa tem um peso prático, bélico e devastador hoje em dia. Se a gente for olhar para eventos muito concretos, recentes, como a invasão do Iraque em 2003, ou a própria formulação do que chamaram de guerra ao terror, a retórica política estava impregnada desse orientalismo. Impregnada até a medula. Totalmente. A gente via líderes políticos ocidentais e generais de alta patente indo à televisão, em horário nobre, justificar operações militares na região com o argumento de que precisavam levar a democracia, a civilização, ou mesmo salvar aquelas populações de seus próprios ditadores brutais. Era o exato mesmo argumento civilizatório do século XIX, só que empacotado para a televisão a cabo moderno. E é fascinante ver como a linha é contínua, né? A linha entre o discurso colonial do século XIX e a política de intervenção do século XXI é inegável. Quando um analista de inteligência escreve um dossiê, ou quando o Departamento de Estado americano ou o Ministério Europeu de Relações Exteriores emite um comunicado classificando um país como regime, em vez de governo... A escolha da palavra não é acidente. Nunca é acidente. Ou falando em estados falidos, eixos do mal. Eles não estão usando palavras neutras. A linguagem constrói a realidade diplomática que permite a ação militar ou econômica logo em seguida. Se a narrativa oficial consegue estabelecer perante a opinião pública que determinado povo é irracional, que não entende a linguagem da diplomacia... A única resposta que sobra é a violência. Exato. A única resposta aceitável passa a ser a força bruta, a invasão ou a sanção econômica severa que destrói a economia local. O discurso prepara o terreno, ele amacia o alvo. Quem domina a construção da narrativa global consegue isolar um adversário, asfixiar a economia dele com embargos e justificar intervenções sem precisar assumir o ônus moral de uma conquista imperial clássica. A narrativa, no fim das contas, é a infraestrutura invisível do poder material. A infraestrutura invisível, eu adorei esse termo. E, por falar em dominar a narrativa global, se quem está do outro lado da tela acompanhando a nossa análise chegou até aqui e está captando a profundidade dessas engrenagens de poder, escreva a palavra narrativa aí nos comentários, por favor. Isso é um termômetro excelente para a gente saber quem são os membros da nossa audiência que realmente mergulham nas relações internacionais a sério com a gente. Deixem a palavra lá que a gente está de olho. Isso aí. E aqui é que a nossa discussão de hoje fica realmente interessante. Porque nós podemos pegar toda essa estrutura teórica sobre discurso, identidade e hierarquia e aplicar direto nas manchetes de jornais de hoje de manhã.
O mundo atual está pegando fogo com debates sobre o protagonismo do Sul Global e a expansão super acelerada de blocos como o BRICS. É a manchete do momento. A gente tem a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a África do Sul e agora os novos membros todos questionando ativamente a ordem imposta no pós-Segunda Guerra. Como a lente pós-colonial nos ajuda a traduzir esse movimento tectônico na geopolítica? Olha, o movimento do Sul Global e a consolidação do BRICS é a materialização perfeita da insatisfação com a estrutura herdeira do período colonial e do pós-guerra. A teoria nos mostra que esses países, eles olham para as instituições como a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e eles enxergam um sistema que é profundamente assimétrico. Desenhado para eles perderem. Desenhado para conter o crescimento deles. O argumento central de um bloco como o BRICS é que a arquitetura financeira e de segurança do mundo foi desenhada lá em 1945, por um punhado muito pequeno de potências vencedoras do Norte. Logo, é natural, é lógico, que as regras dessas instituições protejam os monopólios de poder dessas mesmas potências. A velha regra de quem ganha a guerra escreve o tratado, né? Exato. O Sul Global não vê a ordem internacional como um espaço de regras justas, neutras e universais, como o Ocidente gosta de projetar. Eles veem como um campo minado, onde o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, é um privilégio exclusivo de quem já ditava as regras há 80 anos atrás. Deixa eu usar outra analogia aqui para ver se a gente amarra bem esse ponto para o pessoal de casa. É basicamente como sentar para jogar Banco Imobiliário ou Monopoly, mas você entra na partida tipo umas 3 horas depois que ela já começou, Essa é boa. né? Os jogadores mais velhos já compraram os melhores terrenos, já construíram hotéis em todas as casas caras, dominam as companhias de trem. E aí eles viram para os países em desenvolvimento que acabaram de sentar na mesa e dizem: pronto, agora vocês podem jogar. Mas atenção, a regra é clara, vocês têm que seguir estritamente as regras de livre mercado e rolar os dados de forma justa. Sendo que o tabuleiro já está todo comprado. Exatamente. É evidente que os países que chegaram depois vão querer chutar o tabuleiro em algum momento ou criar um banco paralelo para eles, que é exatamente o que o BRICS fez ao criar um novo banco de desenvolvimento, o NBD. A analogia do jogo já em andamento, ela capta perfeitamente essa revolta diplomática atual. E a gente vê isso sendo materializado o tempo todo nos discursos das grandes cúpulas. O Brasil e a Índia, por exemplo, eles utilizam constantemente essa retórica da representatividade histórica para exigir assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. É o famoso tá na hora de atualizar a governança global. Eles sobem no palanque e dizem: como é que a gente pode ter um órgão de segurança global que não tem uma única nação latino-americana ou africana com poder de veto em pleno século XXI? E o mais interessante é que essa mesma disputa narrativa também invade, e com muita força, a pauta ambiental. Nossa, o meio ambiente virou um campo de batalha discursivo gigante. Totalmente. Quando as nações ricas europeias exigem que países amazônicos ou africanos paralisem a exploração de petróleo, de minério, tudo em nome das mudanças climáticas, a resposta dos países em desenvolvimento é imediata e muito dura. Eles apontam a hipocrisia histórica. Dizendo que o Norte já poluiu o que tinha que poluir. Exato, o argumento é: a Europa e os Estados Unidos destruíram suas próprias florestas originais, queimaram carvão loucamente por 2 séculos para enriquecer e construir seus parques industriais, e agora, que já estão no topo, querem congelar o desenvolvimento do Sul, usando a pauta verde como um pretexto elegante. É, o famoso chutar a escada, né? Isso é a teoria do chute na escada. A soberania hoje, para o Sul Global, não é apenas defender a fronteira física com tanques e soldados. É defender o direito de explorar os próprios recursos contra um discurso de governança global que vem empacotado e imposto de fora. O que nos puxa para uma reflexão muito mais fria e realista. E quem nos acompanha sabe muito bem que a nossa pegada aqui no canal evita qualquer romantismo nas relações internacionais. A gente olha para a força bruta. O que tudo isso que a gente discutiu significa quando a teoria acadêmica encontra a realidade implacável da geopolítica. Aí o bicho pega. Pois é, porque por mais que o discurso anticolonial seja muito bem articulado nas assembleias, por mais que a narrativa sobre desigualdades históricas seja justa no papel,
A verdade crua é que o tabuleiro internacional ainda é regido por coisas muito, muito tangíveis. Sabe, porta-aviões de propulsão nuclear, mísseis hipersônicos, tecnologia de ponta em semicondutores e o controle férreo do sistema de compensação bancária global, o SWIFT. O poder material puro e duro. Exato. Como nós equilibramos isso? Quais são as contribuições reais, práticas, mas também os limites muito claros dessa teoria pós-colonial, quando o cenário aperta, quando a diplomacia falha e a força entra em campo? É aí que a gente separa os homens dos meninos nas análises. Essa ponderação técnica é o que separa uma análise amadora de uma análise estratégica profissional. As teorias pós-coloniais, elas oferecem uma contribuição inestimável, porque elas ampliam o espectro de visão do estrategista. Elas iluminam os pontos cegos sobre como a cultura e o ressentimento histórico movem as massas e os líderes. Elas explicam o porquê de muitas alianças improváveis. Exato. Mas o limite da teoria aparece de forma gritante quando a crise escala para o nível existencial. A teoria pós-colonial não substitui de jeito nenhum as dimensões estruturais tratadas por correntes clássicas, como o realismo. Não dá para parar um míssil com um discurso bem estruturado. Infelizmente, não. Na hora da guerra declarada ou de uma crise de balança de pagamento severa, ter a narrativa histórica mais coerente e justificada do mundo não serve de escudo contra um bloqueio naval do seu principal porto, nem impede que a sua moeda simplesmente derreta frente a uma sanção imposta com uma canetada pelo Departamento do Tesouro americano. A força material, os recursos energéticos e o poderio militar são e continuarão sendo a última ratio das relações entre os Estados. A narrativa é uma ferramenta poderosa, sim, mas o poder material dita a sobrevivência pura e simples do Estado. A grande sacada, então, é que essas teorias funcionam como uma lente adicional para a gente ler as entrelinhas do poder. O poder material é a espada, mas a narrativa dita quando e contra quem você pode desembainhar essa espada sem que o mundo inteiro se vire contra você e te isole. Uma analogia perfeita. A narrativa legitima o uso da espada. E quando a gente olha para o cenário de multipolaridade crescente que nós estamos vivendo na atualidade, essa dinâmica fica fascinante. Pensa bem, no passado, uma superpotência hegemônica não precisava se preocupar muito com narrativas. Ela simplesmente impunha a vontade dela pela força e pronto, o resto que engolisse. Era o poder imperial clássico, sem pedir licença. Isso. Mas hoje, com o poder global muito mais difuso, pulverizado entre várias potências médias e grandes emergentes, o uso da força pura custa muito caro. Uma guerra aberta entre potências nucleares é simplesmente impensável no cálculo racional. Sendo assim, a disputa de narrativas vira a principal linha de frente das relações internacionais, né? A herança histórica em comum parece atuar como uma cola diplomática muito forte. E a gente vê isso de forma muito clara nas votações da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, sobre a guerra no leste europeu ou os conflitos no Oriente Médio. Essa sua observação sobre o custo da força na era multipolar é cirúrgica. Hoje, a capacidade de coerção bruta tem limites muito claros. Então, a persuasão, a engenharia de alianças políticas e o alinhamento de narrativas tornam-se coisas vitais para o Estado. A herança histórica colonial dita as simpatias e as desconfianças que formam os blocos atuais. Aquela coisa de, eu não confio em você porque lembro do que seu avô fez com o meu. Exatamente isso. A memória institucional é longa. Quando a gente analisa o fato de que grande parte da África, da Ásia e até da América Latina adotou uma postura de não alinhamento muito pragmático diante das sanções ocidentais recentes, se recusando a isolar economicamente potências rivais dos Estados Unidos, isso não ocorre apenas por um cálculo comercial imediato. Não é só sobre vender soja ou comprar fertilizante barato. Tem isso também, claro, mas o alicerce dessa recusa em seguir a Cartilha do Norte é uma desconfiança histórica profunda em relação às intenções de Washington, Paris ou Londres. Os países do sul global sentem na pele que as antigas metrópoles ainda operam com uma mentalidade imperial
de ditar o que é certo e o que é errado. Assim, eles utilizam esse discurso pós-colonial como um escudo retórico super legítimo contra a pressão do Norte, buscando maximizar sua própria autonomia estratégica. Tentando não ficar reféns de um lado só. Diversificando seus parceiros e evitando a todo custo ficar na dependência exclusiva de um único polo de poder. É estratégia de sobrevivência pura. E para a gente fazer uma síntese final muito clara para a nossa audiência, nós podemos colocar as teorias lado a lado, sabe? Se a gente pegar o realismo clássico, que nós já destrinchamos bastante aqui no canal em outras análises, o foco dele está de forma implacável no poder material, né? Na sobrevivência do Estado através do acúmulo de forças armadas, território e segurança rígida. E é o cálculo de poder tradicional. Exato. Se nós olharmos, por exemplo, para a teoria do sistema mundo, que é aquela vertente que divide o globo em países de centro, que produzem tecnologia e riqueza de ponta, e os países de periferia, que exportam matéria-prima barata, o foco é inteiramente na estrutura econômica de exploração internacional. E aí, finalmente, chegam as teorias pós-coloniais para completar esse cardápio denso, nos alertando que a história, a representação cultural e a identidade também são variáveis estruturais de primeiríssima importância. Para o estrategista do século XXI, a geopolítica real exige cruzar todas essas variáveis. E a capacidade de cruzar essas vertentes é justamente o que define uma boa análise de cenário. O estrategista contemporâneo, para não ser pego de surpresa, ele precisa entender a letalidade de um sistema de defesa antiaérea, precisa mapear o controle das rotas marítimas de comércio e entender a força do dólar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que possuir a sensibilidade analítica de compreender o peso dos discursos históricos, os discursos de humilhação e reparação que mobilizam nações inteiras a agir. É um xadrez em 3 dimensões. Perfeito, em 3 dimensões. Negligenciar qualquer um desses 3 pilares, seja o pilar militar, o econômico ou narrativo, resulta em uma leitura capenga e altamente vulnerável do tabuleiro internacional atual. Você vai fazer a leitura errada do movimento do seu adversário. Com isso, nós fechamos de forma muito robusta o nosso mergulho nessas teorias que trazem com muito mérito a identidade e a cultura para a mesa de negociação diplomática, mas a nossa série sobre o século XXI não para por aqui. Eu já deixo o gancho para a nossa próxima análise técnica. Nós vamos entrar de cabeça na Green Theory, ou a teoria verde nas relações internacionais. Tema quentíssimo e imperdível. Muito. Nós vamos desvendar como o meio ambiente, a agenda de sustentabilidade e a transição energética deixaram de ser pautas secundárias de ativistas e se transformaram nas novas e mais pesadas moedas de poder e barganha global. Mas, antes da gente encerrar o conteúdo técnico de hoje, nós sempre gostamos de deixar aquela semente plantada para reflexão individual. Qual é o pensamento final e provocativo que fica para o pessoal de casa processar a partir do que a gente debateu hoje? Olha, a reflexão técnica estratégica que eu deixo para a nossa audiência observar com atenção nos próximos noticiários é a seguinte. Nós vimos aqui que a narrativa de denúncia do passado colonial se tornou uma ferramenta valiosa muito forte de legitimação diplomática e construção de alianças no século XXI. Mas a pergunta de ouro que fica é, até que ponto esse discurso anticolonial ou essa retórica de solidariedade incondicional do sul global não estão sendo instrumentalizados hoje por novas potências emergentes? Será que essas novas potências buscam genuinamente uma justiça histórica e um equilíbrio para o sistema? Ou será que elas estão apenas usando essa narrativa habilidosa como uma estratégia retórica friamente calculada para justificar o seu próprio expansionismo e construir elas mesmas novas esferas de influência e de domínio econômico sobre nações mais fracas? Fica a provocação. É um xadrez complexo, né? Onde nem todo mundo que fala em liberdade quer de fato distribuí-la. Um ponto excelente para pensarmos e observarmos a movimentação de certas potências euroasiáticas e asiáticas hoje em dia. Bom, um grande abraço a todos que ficaram conosco até aqui. Não esqueçam de deixar as opiniões estruturadas nos comentários e curtir o vídeo. Nos vemos na próxima análise técnica.